A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, segunda-feira, 18 de agosto. E Santo Ângelo amanheceu parcialmente nublado, agora temos 21 graus. Aquele dia que dá vontade de abrir a janela, respirar fundo, mas tomar um cafezinho. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Disse Sêneca: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E falando em preparo e oportunidade, hoje a gente recebe alguém que transformou o talento em jornada e jornada em legado. Lidiane Mendonça, nossa querida Lid, designer de sobrancelhas, cabeleireira, micropigmentadora e especialista em depilação e despigmentação a laser. Ela começou em 1999, com 18 anos, atendendo na casa dos seus pais, migrou para o próprio espaço, estruturou equipe, atravessou a pandemia e consolidou o Lid Mendonça's Beauty, que a cidade toda conhece hoje. A gente vai ouvir hoje sobre trajetória, bastidores e as escolhas de quem empreende com técnica, capricho e muita generosidade. Lid, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Que alegria te receber aqui. Obrigada. É um prazer estar aqui, Dani. Obrigada pela oportunidade. Escuto o programa todos os dias, sabe? E é uma alegria mesmo. E obrigada mesmo, de coração, pela oportunidade de estar aqui. Eu, assim, quando eu falei para as minhas amigas que eu ia te receber, assim, foi unânime. Ai, que legal que tu vai levar, Lid, porque, assim, a tua história, ela veio muito ao encontro da maioria das pessoas, principalmente mulheres que empreendem, né? Que começam lá na raça, na coragem, né? Então, assim, vai ser muito legal contar a tua história, a tua trajetória aqui. E foi o que eu falei de manhã no Radiológico, quando eu anunciei, vai ser a aula de empreendedorismo hoje, né? Porque a gente começar de fato do zero e crescer, né, de uma forma tão bonita como é o teu crescimento, como é o teu negócio, Lid. Então, assim, a gente vai ter muito insight e muito aprendizado hoje nessa entrevista, eu tenho certeza. E por falar do começo, né, eu quero que tu me fale um pouquinho desse comecinho lá na casa dos teus pais. Eu lembro que eu fui, né, eu fiz parte fiz parte de muita, né, fui cliente tua há muito tempo, assim. E desde o iniciozinho lá, eu lembro quando eu fui lá com a Lízia ainda, sim, né, faz o quê? 20 anos? Nós completamos 26 anos. 26 anos, é. 26 anos. E o que te deu coragem para começar o primeiro atendimento, Lid? Como é que foi, assim, decidir, vou arrumar essa peça aqui e aqui eu vou começar o meu negócio e minha história? Olha só, o meu maior incentivador lá no início foi meu pai e minha mãe, mas ele sempre, sabe, apesar de pouco estudo, ele sempre teve uma visão, e isso, assim, o apoio da família é fundamental. Depois o meu pai, minha mãe, depois veio o meu marido, que também está comigo nessa caminhada toda. E esse apoio é fundamental, gente, para tudo. E aí meu pai sempre dizia assim, diferente do que você vai querer fazer, se você vai fazer uma faculdade, enfim, o serviço, a prestação de serviço a pessoas, a necessidade daquilo que as pessoas precisam, isso é uma coisa muito importante. Então, você precisa ver aquilo que as pessoas necessitam. Daí ele brincava comigo, cortar cabelo todo mundo precisa. Verdade. Todo mundo precisa. Sabe o pai. E aí, no primeiro momento, eu comecei a trabalhar com 16 anos num salão, onde foi o meu primeiro emprego, e lá eu aprendi muita coisa. Sim. E aí, dali em diante, ele dizia, olha, pensa, o meu pai, ali, com 18 anos, daí ele disse, vamos organizar alguma coisa para ti, em casa mesmo, ali, né? E aí nós começamos. E pai, mãe, todo mundo dando um apoio, um suporte. O início é difícil. Sim. Gente, é muito difícil. Sim. Muitas vezes pensei em desistir, porque ninguém te conhece. Vocês imaginam lá em 1999, uma menina de 18 anos. Geralmente, nessa época, os cabeleireiros eram mulheres mais velhas, né? Então, olhavam, mas realmente é você. E aí, passado um tempo, eu fui me aperfeiçoando, fazendo outros cursos, mas tudo assim, era muito difícil. Hoje a gente tem acesso na palma da mão, né? Naquela época não era assim. Então, os cursos eram bem mais complicados, era prática. E o pessoal mesmo me conheceu pelo design de sobrancelhas, né? Que foi pioneiro, mas a minha primeiro foi como cabeleireira. E aí começamos a fazer os outros cursos e
e com a dificuldade, pouco cliente e o suporte do pai. No início não tem como você se manter uma menina ali pagando aluguel, sem ter cliente, é difícil, né? Então essa parte é muito importante, o apoio da família. Sim. Lid, mas tu sabes que, enfim, tu pode chamar de dom, tu pode chamar de foco, tu pode chamar de várias coisas. Mas quando eu fiquei sabendo de ti lá em 99, foi assim, cara, tem uma menina que tá fazendo sobrancelha e ela é maravilhosa. Então, assim, qual foi a primeira impressão que eu tive quando eu fui atendida por ti? Meu Deus, que capricho, sabe? Que capricho. E daí toda a parte da simpatia, da generosidade e tal, que a gente conhece, que é uma marca tua, né? Que as pessoas se reconhecem, assim, nesse sentido. Mas o capricho de fazer bem feito, assim... Tanto que quando a gente vai lá no teu salão e sai e se vê na rua assim... Ai, tu foi na Lid hoje. Porque é uma marca registrada, né? Eu acho isso sensacional e a gente vai falar disso depois. Quando que tu entendeu que podia ser a virada? Quando deixou de ser, assim, entre aspas, um teste caseiro ali, vamos ver se isso vai dar. E aquilo passou a ser um projeto de vida mesmo. Não, agora, poxa, vou seguir aqui, isso aqui vai dar, é por aqui que eu vou. Uhum. Assim, ó, foi realmente após um ano. Nesse primeiro ano foi difícil. Assim, ó, várias vezes pensa, meu Deus, será que é isso realmente? Porque queira ou não, você quer ganhar dinheiro. Sim. Com 18 anos tu quer ficar milionário para ontem, né? Não é assim. E isso foi difícil. Então, após um ano, que aí tu vê as coisas, o retorno. Sim. Aí começa a procura. E naquela época nós não tínhamos a internet hoje que te ajuda na divulgação. Então a minha propaganda foi o cliente, você mesmo, foi por indicação, né? Então assim, ó, um foi passando pro outro. E aí a coisa foi crescendo de uma forma que nem eu não sei como que aconteceu, sabe? Tu sonha, né? E daí tu vê, não, é isso que eu quero. E daquele momento, eu comecei a pensar, o que eu quero pra minha vida? É isso que eu quero? É isso que eu quero. Só que daí ali o meu espaço era pequenininho, né? Então eu pensava, não, eu quero ter onde eu possa oferecer todos os serviços pros meus clientes, pras minhas clientes. Sim. Que fosse completo, né? Sim. Nesse um ano de desafio, eu acho legal a gente reforçar isso, porque sabes que quando eu trabalhei esses 4 anos passados na sala do empreendedor, eu era coordenadora, e atendia muito MEI e muita mulher. Então, com um perfil de, vou maternar agora, quero ficar em casa, quero abrir um espaço. A maioria delas trabalhando com estética, né? Porque Sim. é vendável, enfim, tem muito a ver. Mas esses primeiros desafios do primeiro ano, eles são puxados, né, Lid? Sim. E eu acho que é legal a gente registrar e reforçar quais foram os teus principais desafios e como que, claro, tem o apoio da família, enfim. Mas a empreendedora é muito com ela, né? É muito com a gente. Eu já, empreendedora que fui, sei que é muito contigo ali. O Sim. negócio pode ter apoio e tal, mas tem coisa que depende de ti. Exatamente. Não adianta, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho, se tu te lembra de alguma coisa que foi algum perrengue maior e como é que foi, enfim, para que isso sirva de fato de apoio, sabe? E de sei lá, esperança para quem tá começando agora e de repente tá até nesse primeiro ano de perrengue aí que tu te lembra que foi. Sim, olha só, o primeiro ano é crucial, é isso que vai fazer você desistir ou não. E realmente assim, tem que acreditar que vai dar certo, que dá certo, porque as dificuldades vão vir, acho que em qualquer profissão, né? E na nossa profissão existe muito a concorrência, mas há mercado de trabalho para todo mundo. Então, Sim. eu sempre pensava assim, ó, financeiro é o que move, né? Então, assim, ó, é difícil lá no início o financeiro. E aí tu para e pensa, meu Deus, não vai dar para pagar as contas esse mês. Mas não desistir, porque assim, ó, como a gente trabalha com pessoas, o nosso ganha-pão é as pessoas, é a nossa prestação de serviços. Então, cada mês aumentava um cliente. Era outro cliente, e eu era da época do caderninho ainda, sempre fui muito organizada, nunca gastei mais do que eu ganhava, então eu tinha tudo anotado, o cronômetro tinha que ser dessa forma, né, para poder se manter. E aí, assim, é incrível ver, eu tinha as agendas pequenininhas que eu conseguia acompanhar a evolução de um ano para o outro. Sim. Então, assim, ó, é difícil, são vários desafios, é o financeiro, é o tempo, é a dedicação que a gente precisa ter.
Mas não dá para desistir. Nada é Sim. fácil. Quando você precisa começar lá de baixo, que tu não tem um suporte, um aporte que vai te direcionar, que vai te aumentar, que vai te proporcionar. Naquela época eu teria que ir para Porto Alegre para me preparar melhor. Então eu pensei, gente, eu tenho público aqui. Por que eu vou querer ir para lá? Então eu vou fazer. Eu fiz todos os cursos possíveis que tinha próximo aqui. Eu eu fiz. Tentei me aperfeiçoar o máximo que eu podia dentro das minhas possibilidades naquele momento. Sim. E isso fez toda a diferença. Sim. Desde conhecer uma tinta, não tinha como se não fosse aqui o recurso. Nós se reunia com outras meninas para ir em curso a Santa Rosa, e Juí. Então, muitas vezes a gente foi para ter esse conhecimento, que era o recurso que a gente tinha naquela época, né? Sim. Hoje é muito mais fácil. Então, quem está começando, hoje você tem o acesso muito mais fácil. O conhecimento, os cursos, você faz online. Naquela época não existia isso, né? Então, foi na raça. É muito incrível, assim, porque as questões, elas meio que se repetem, assim, né? A gente hoje, mesmo que a gente tenha mais acesso, mas ainda assim a gente precisa de uma boa rede, né? Tipo, tu Precisa. falaste aqui agora, não, eu e as meninas nos juntávamos e tal, a gente ia, precisa de rede, então, né? Então busquem pessoas que façam a mesma coisa que tu faz, Exato. porque tu vai ter um apoio, tu vai ter sinergia, tu vai ter a mesma conversa, né, Lidy? Exato. Tu falou uma coisa muito importante, que é a questão do gasto, né? Da organização contábil, financeira, enfim. Mesmo que seja um caderno, e isso era uma coisa que eu também sempre falava lá para as empreendedoras. Cara, não importa se tu vai te organizar num caderninho na tua agenda, mas te organiza, não mistura teus dinheiros. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso, Lidy, porque é muito legal, assim, a gente saber, nesses 26 anos, né, o quanto que isso de fato dá certo, o básico que funciona, né? Fala um pouquinho dessa questão contábil, assim, sabe? Organização no caderninho, ok, mas como fazer o básico bem feito? Sim. Aquilo, ó, você precisa saber o que você vai entrar e, principalmente, nossa profissão, você não tem certeza, você não tem um salário fixo. Então, Sim. você precisa de uma organização ainda maior, tá? Eu não posso contar com aquilo que não é certo, que eu não recebi. Então, realmente, era tudo anotado que eu podia gastar e eu separava o que era meu pessoal do que era da empresa. Sempre foi assim, até eu ter meu primeiro filho. Foram 13 anos, muito. Aí o pessoal até brincava comigo, eu não tinha... Sei se posso falar assim, mas tipo, conta em banco, em coisa, eu não tinha, era tudo organizado. Aí, conforme a empresa foi crescendo, a gente até meio que, gente, você não precisa fazer tudo por aqui, precisa ter um suporte de fora, né? Então, era tudo anotado no caderno, separado, eu tinha a minha parte e o que eu investia no salão. Tanto você conheceu lá no início, na casa dos meus pais, eu fiquei 8 anos na casa dos meus pais e a gente conseguiu comprar um terreno, fazer uma construção, tudo dali. Foi dali que veio, que proviu tudo. Então, de certa forma, assim, parece ser rápido. Não, foram anos de trabalho, 13 né? anos 13 para a primeira mudança, para a né? primeira mudança. E aí, economia, né? Sim, isso que eu ia te perguntar. Onde que tu escolhia, onde que tu definia, onde que esse dinheiro ia ir, entende? Tipo, o quanto que vou botar em marketing, o quanto que vou botar em buscar cliente, o quanto que vou investir em desenvolvimento na equipe. Como que tu definia isso? Não tinha muito assim, porque como era só eu que fazia tudo, né? Tinha o apoio da família, enfim, mas essa parte quem decidia era tudo eu. Então, eu ia vendo conforme a necessidade. Entendi. Sabe? Conforme a necessidade que eu ia vendo, o que eu precisava, tipo, material, produto que eu precisava trazer, porque tinha que trabalhar ali, né? E aí, vendo o que eu poderia economizar, já pensando aonde seria o próximo salão, onde eu iria investir, fazer, no caso, construir. Onde foi a minha casa no primeiro momento e lá. Sim. Então, dessa forma que eu fiz. E essa parte, eu lembro bem, né, da vitória, né, do quanto que foi comemorado esse teu primeiro espaço, que tu construiu tua casa, daí o salão foi lá. E um espaço próprio, assim, e novo, ele muda tudo, né, Lidy? Conta pra nós, assim, um pouquinho dessa transição, tá? Para um espaço maior, mais amplo, novo, lindo que foi, né? Sim. Não tão quanto esse novo agora que tá, mas foi lindo. E o que deu certo? O que deu errado nessa transição? Assim, o que deu certo, tive que contratar pessoas. Aí eu já não conseguia mais sozinha, né? Quando mudamos para essa outra, para onde foi a casa, aí a gente precisou contratar pessoas, treinar.
aí ver como é que é. Eu realmente senti uma dificuldade em soltar, porque a impressão que eu tinha é que ninguém iria conseguir fazer da gente detalhista como eu faria, né? Então, isso para mim foi bem difícil no início, mas a gente precisa de pessoas para você poder crescer. No momento que eu entendi que eu precisava ensinar, treinar e que assim a gente conseguiria crescer, foi bem melhor. E também trabalhei as minhas clientes, porque elas não queriam fazer com outras meninas, tinha que ser comigo. Então essa parte foi a mais difícil, do crescimento e você conseguir pessoas para trabalhar e que tenham o mesmo objetivo. Sim. Sabe? Que queiram a mesma coisa, que queiram crescer junto contigo. Então, essa é a parte mais difícil. Que é um desafio, né? Que é um desafio. Acho que as pessoas é sempre a melhor parte e, entre aspas, a pior parte também, né? Sim. Porque é difícil a gente fazer com que tudo seja convergente de acordo com o que a gente quer, né? Isso. As pessoas têm um ponto de vista e a empresa tá no outro, enfim. Mas, Lid, essa parte do toque lead, né? Do padrão lead, eu me lembro porque, de fato, né, as meninas faziam a nossa sobrancelha, mas tu passava lá sempre, dá uma conferida. Ainda tu faz isso? Não mais. Não, Hoje... mas agora tá tranquilo. Tá mais tranquilo. Mas o que se alguém, sei lá, que nunca te viu trabalhar ou ainda não conhece teu trabalho, como que tu descreveria esse padrão lead, tá? No sentido de método, de atendimento, de acabamento, né? Sim. Como que tu descreveria essa tua visão de trabalho, assim? Porque a gente percebe isso dentro do teu negócio, do teu serviço prestado, sabe? Acabamento, tem um padrão. Tanto que eu digo, a gente olha a sobrancelha, foi na lead. Assim, ó, primeiro eu preciso entender o que a minha cliente veio buscar. O que o meu cliente veio buscar ali. Conversar com ele. Eu brinco com as meninas porque eu ainda atendo. E eu amo. E eu espero poder fazer isso enquanto eu puder. E eu sempre peço que eu preciso de um tempo maior. Porque não é simplesmente tirar o pelinho. Como uma... Não, eu preciso conversar. Eu preciso entender, ver o que ela veio buscar. Porque às vezes ela quer alguma coisa que não é possível, né? Eu preciso avaliar o rosto dela. Entende? Às vezes a mentalidade eu quero assim. Mas não dá. Né? Cada formato de rosto. Então, tudo isso eu preciso avaliar. Preciso conversar e entender o que ela realmente quer. E é isso que eu peço para as meninas. Hoje a gente tem uma equipe legal que as gurias também sabem passar isso pro cliente, sabe? Mas eu amo estar ali. Se eu posso finalizar, olhar, conversar, eu... Sempre que dá, eu tô por ali, sabe? E é bom quando tu tá junto. E me diz uma coisa, o que tu diria pra Lid hoje, essa Lid de hoje diria pra Lid de 18 anos? Não pensei, não. Se tu pudesse dar uma mão pra aquela Lid lá atrás, assim, pra ela não passar um tal perrengue, enfim, vai por ali ou vai por lá. O que tu diria pra ela? Escuta mais teu coração. Escuta mais o coração. Normalmente a gente sabe a resposta, né? A gente fica ali brigando com a realidade, mas a gente sabe a resposta. Lid, já são 13h20. A gente vai fazer uma pausa rápida agora no nosso intervalo. Lembrando que este programa tem o apoio da Corsã e do nosso querido Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E a gente está ao vivo pelo YouTube e Facebook da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já, fica com a gente. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Muita coisa mudou, né? Saindo do espaço ali na esquina ali da tua casa e indo para um espaço maior, uma equipe maior, mais responsabilidades, mais clientes. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós desses pulos de gestão, né, Lid? Porque cada vez que a responsabilidade do gestor aumenta, as necessidades de habilidade também aumentam, né?
O que cada fase foi te exigindo mais, assim, à medida que tu foi crescendo, que tu foi vendo, não, agora eu vou ter que saber fazer isso, ou agora eu vou ter que largar isso para fazer tal coisa? O que o crescimento traz pro gestor de necessidade, assim, junto de crescimento também, né? Sim. Olha só, mais responsabilidade, né? Você, claro que o teu negócio cresceu, tá crescendo, mas mais responsabilidade. E junto, você precisa direcionar as tarefas. Você não consegue mais fazer sozinho, não tem como. E nesse período, realmente, assim, ó, entrou a maternidade. Então, isso fez com que eu tivesse que parar um pouco também, né? Então, o que eu fiz? Eu dividi algumas tarefas com algumas pessoas que vieram para agregar, para me ajudar, e aí para poder dar seguimento, e a gente continuou crescendo. Tá? Mas então, assim, ó, eu contei muito com a ajuda de outras pessoas, contratamos pessoas, e aí, claro, eu continuei junto, sabe? Mas não naquele ritmo que eu vinha antes. Eu precisei dar uma parada, né? Mas é ter pessoas que queiram a mesma coisa, o mesmo objetivo, que pensem da mesma forma que você. Sim. Então, a gente tem uma equipe boa, né, que me ajudou. Então, hoje eu brinco com elas assim, ó, que Lídia Mendonça, hoje é o nome e elas brincam que é a essência, né, que eu tô ali, eu amo o que eu tô fazendo, o que eu faço, amo estar lá, mas que eu preciso de cada uma das pessoas que trabalham ali dentro. Sim. Cada um faz a sua parte. A gente conversa, faz os nossos treinamentos internos, tem o pessoal mais antigo que já sabe como que as coisas funcionam, né? Como que elas brincam, né? Como que a Lidy gosta. E então, isso me ajuda muito. Sim. Muito mesmo. Lidy, mas assim, eu tenho alguns 13 anos também de gestão de pessoas e eu tenho para dizer que aprendi que a equipe normalmente é o reflexo do líder, né? Então não tem, tu pode ter pessoas diversas, enfim, mas normalmente a liderança é que define, né, como que aquela equipe vai ser conduzida, enfim. E essa questão da qualidade que tu tens ali de atendimento é cultural ali, é uma coisa que todos os teus, a tua equipe, elas replicam e tem esse cuidado, como tu acabou de falar, como a Lidy gosta. Sim. Né? Como que tu define essa qualidade internamente, entende? Quais são os indicadores que tu acompanha, assim, no dia a dia para garantir esse padrão, entre aspas, Lidy, de qualidade para os teus clientes? Sim, é periódico, é conversa entre nós também, acesso ao cliente, a saber se a gente passa mensagem, a gente pergunta, a gente liga, você gostou, tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente, né? Aconteceu alguma coisa que você possa nos dizer que pode ser melhorado. E entre nós, a gente tem um suporte entre cada setor para dar aquele acompanhamento. Eu estou falando mais sobrancelha, que é o meu setor que eu fico direto, né? O pessoal do cabelo, então são profissionais, eu brinco que cada um tem a liberdade de cuidar, mas a gente sempre supervisiona. E eu tenho uma tranquilidade, a equipe, Dani, a equipe é top. Então, assim, ó, eu sei que eles fazem, desde o momento que o cliente entra ali na porta, a recepção, ele passou para cada setor, as meninas fazem o melhor. Entende? Aquilo que eu faria, desde a forma como elas atendem o cliente, como elas recepcionam. Então, isso me tranquiliza. Sim. Sabe? Então, é dessa forma. Mas a gente faz sim, tem aquele cuidado para saber, conversa com o pessoal que está ali. Por exemplo, a minha recepcionista está conosco há 10 anos, então ela conhece praticamente todos os clientes. Então, isso também é muito bom. As meninas do cabelo, a sobrancelha, todos têm 10, 12 anos. Sim. Tem um sempre ali que é dos mais antigos. Então, isso me ajuda a gente conversar e ver se tem alguma coisa que não tá legal. Treinamento com os novos, a gente precisa fazer treinamento, é interno entre nós, a gente brinca, né, que primeiro tem que estar ok conosco para poder depois ir com o cliente. Sim, e vocês, um atende o outro. Isso, entendi, isso aí, entendi. Sempre. Porque assim, ó, é uma linha tênue, né, Lidy, entre tu padronizar sem engessar, né? Exatamente. Porque o negócio continuar sendo leve e genuíno é difícil, assim, né? Porque às vezes tu quer manter uma coisa e força um negócio que não rola, né? E cada profissional tem o seu jeito. Eu brinco assim que eles têm a liberdade de fazer da forma, né? Desde que dentro daquilo que a gente espera. Pronto. Né? Tanto que o cliente, como eu espero que eles façam. Mas eles têm a liberdade de fazer da forma como eles... ser eles, né? Sim. Daquela forma que o cliente vai se sentir bem e que vai corresponder àquilo que a empresa também prega. Que é aquilo que a gente quer. Sim. Ainda falando de gestão de pessoas, e assim, é uma pergunta que parece que a gente está sempre repetindo, mas de fato a pandemia, ela acabou
trazendo pra gente muito ensinamento, né? A gente passou muito perrengue. E a tua empresa chegou a ter 28 colaboradores, 28. Né? Hoje vocês estão com 14. No sentido de gestão de pessoas e, na verdade, no geral da gestão, o que a pandemia te trouxe de ensinamento, Lid? Porque serviço, né, de toque ali, enfim, na pandemia foi bastante comprometedor, né? Foi muito difícil. Quais foram os aprendizados da pandemia, minha amiga? Primeiro que você precisa estar preparado, tanto psicologicamente, financeiramente. Mais uma vez entra aquela parte ali, ó, se você não tivesse bem organizado ou tivesse uma pequena reserva para uma emergência, que ninguém esperava passar por isso, né? Então foi bem difícil. E essa parte do financeiro, né? Tu tá preparado psicologicamente, né? E uma coisa muito importante também, porque naquele período a gente não demitiu nenhum funcionário, nós mantivemos todos. Só que para todo mundo de 100% caiu o quê? Para 30%, 20%. E o nosso trabalho, que nem você falou, é toque, é manual, não teria como. Não tinha como. E aí eu lembro mais uma vez dos ensinamentos do meu pai, que ele sempre falou, se você tiver o nome limpo, você tem crédito, você tem tudo. E mais uma vez foi o que nos salvou na pandemia, foi essa parte, para não precisar, porque todo mundo precisava, né? Como que você vai mandar embora alguém que mais precisa? Então a gente segurou ali, todo mundo fez a sua parte, sabe? A gente aguentou o tempo necessário, né? Judiou financeiramente para todo mundo e aí vai longe ainda para conseguir se recuperar. Mas é ter foco, né? Então, ter foco, não desistir, a gente sabe que as coisas vão melhorar. E depende muito da gente também, né? Sim. Então, da gente fazer a nossa parte. A nossa amiga Cristiane Bal, que costuma dizer o seguinte, não há nada que resista a uma surra de trabalho. Exatamente. Cris maravilhosa. Qualquer dia ela vem aqui, tô tentando convencer, tá? Mas ali é complicada aquela pessoa ali. E daí, dentre todas essas questões, né, de 28 colaboradores, hoje com 14, certamente tu tem bastante aprendizado também no sentido de contratação e desligamento, que são processos difíceis, né? Quando a gente fala de pessoas, a parte de gestão de pessoas nas empresas. Como que tu faz hoje as tuas contratações, né? Qual que é o teu foco na hora de contratar? Porque, assim, tem uma coisa que o mercado fala, que a gente contrata pelo currículo, mas desliga por conta de comportamento, né? Normalmente é assim que acontece. Tu tem alguma orientação para quem hoje está querendo aumentar a equipe ou contratar mais uma pessoa? Qual seria um pré-requisito importante na hora da contratação? Assim, qual que é o teu pré-requisito importante na hora que tu vai fazer um processo seletivo na tua empresa? Comprometimento. Só que assim, como tu falaste, o currículo, mas é o dia a dia que vai demonstrar como que a pessoa vai ser, sabe? Então, não tem muito que a gente fazer nessa parte, sabe? Porque preciso que tenha comprometimento, né? Que goste de pessoas como eu, né? A gente trabalha com isso. Mas é difícil porque é o dia a dia que vai dizer se a pessoa realmente é aquilo que ela quer. Porque se a pessoa não gosta do que ela está fazendo, ela não vai em qualquer profissão, ela não vai conseguir desenvolver aquilo que a empresa espera, né? Então, ela precisa querer estar ali, né? Gostar daquilo. Principalmente, né? Isso. Eu brinco que lá é a minha terapia. Eu me desestresso, sabe? É bom, eu gosto de estar ali. Então, e aí tem que ser assim pra todo mundo, né? Pra ficar bom. E aí me diz assim, ó, o teu novo salão, ele é grande, né? Espaçoso, enfim, temos várias, tem a questão de acessibilidade, então tem elevador, tem um espaço gostoso lá com café pra gente esperar, enfim, um atendimento excelente. Mas toda escolha tem uma renúncia, né? Tem coisas que a gente acaba indo por um lado que acaba evitando, ou a gente evita um outro lado. Dentro dessa logística de crescimento, tá, Lid, né, de vou expandir, vou crescer, quando que vale a pena abrir a agenda e fazer, e quando que vale a pena dizer não e proteger a marca, e daqui a pouco não, vou por esse lado, mas não vou por aquele. Como que tu analisa, assim, onde colocar a tua grana para expandir, ou aqui não vale, ou aqui vale, vou investir nisso aqui. Como, por exemplo, tomar a decisão de fazer, né, um espaço tão legal como tu tem hoje. Entende? O quanto que valeu esse lado, entendeu? Esse caminho, e não talvez um outro que tenha ocorrido, enfim.
Sim, é acreditar naquilo que tu tá fazendo, que tu faz. Então, assim, ó, eu vi que aquilo deu certo, era menorzinha, então o meu sonho lá de início de eu ter um lugar completo, para que o cliente fosse ali e pudesse fazer todos os serviços. Tempo. As pessoas estão sempre correndo, né? Boa, Lídia. Então, eu sempre pensei nisso, eu quero otimizar o tempo do meu cliente, para que ele venha aqui e ele possa fazer todos os serviços aqui. Então, inclusive relaxar e tomar um café, enfim, e ser muito bem atendido. E aí, assim, a questão de a gente tem visto muito hoje uma grande diferença nas empresas que trabalham não só apenas o seu marketing, no sentido de vender, mas também de formar uma comunidade, sabe? A questão das redes, de ter um networking, de conversar com mais pessoas que façam aquilo que tu faz e de formar comunidade mesmo. Então, quando a gente trabalha comunidade, a gente trabalha bastante com fidelidade de cliente, né? Porque hoje a gente tem uma forma de consumo muito diferente do que a gente tinha antigamente. As pessoas, hoje, elas pagam mais pelo valor agregado que o serviço ou produto tem, né? Do que simplesmente por comprar um produto. Então, existe toda uma questão de fidelidade nessa formação de comunidade, assim. Onde que tu enxergou, que momento que tu entendeu que, olha, eu não posso deixar de continuar fazendo meu networking, de ter o que te leva a crescer junto com os teus fornecedores, como que tu escolhe eles, qual fornecedor que eu devo seguir, que me fortalece também, que fortalece a minha marca, enfim, se tem algum projeto, alguma outra coisa, alguma parceria na comunidade que tu entendeu que isso era bom para tua empresa, em algum momento teve isso durante a tua trajetória? Dani, assim, ó, vários, em cada segmento tem alguma coisa, porque tu precisa disso, sabe? Um precisa do outro nesse segmento. Então, assim, ó, eu acredito muito que é essa relação que faz com que o trabalho cresça, com que a gente possa produzir mais e crescer mais, né? Mas, nesse sentido, assim, ó, foi bem pouco. Bem pouco. A rede mesmo foi a família, né? Foi amiga? A família. Tá certo. Porque é difícil, assim, porque o apoio, né, se a gente não contar, né, não, ali dentro de casa... exatamente. Na comunidade em si, não teve muito, não. Sim, foi tu correr atrás. Até eu consegui, às vezes, apoio, incentivo em algum... Fora daqui, entende? Sim. Aqui foi bem difícil. Foram poucos os profissionais que deram... Que se juntaram, faz isso, acho que vai ser legal, vamos fazer isso. Foi muito pouco. Entende? Até fora. Até uma coisa que assim, até de reforçar, né? Porque tu sabes que hoje também eu estava conversando com um colega que eu entendo, Lid, que concorrência, na verdade, aqui na cidade, talvez a gente ainda enxergue concorrência como concorrência e não como uma pessoa que faz a mesma coisa que eu e a gente pode vir junto crescer, exatamente, né, cara? Exatamente, você pode se unir, agregar e crescer juntos. E ser uma rede colaborativa de fato de crescimento, né? Eu sinto falta disso. Realmente é bem, bem difícil essa parte. Eu acho que é uma luz aí que precisa acender na nossa cidade. E aí tu falaste, a gente falou antes também dessa questão da qualidade, de ter ali critérios, enfim, né? De acompanhamento. Tu tem algum tipo de ritual, enfim, né, de atendimento, de processo, enfim, de entregar a experiência para o teu cliente, tipo, os teus colaboradores, eles sabem, quando recebe, tem que receber de tal forma, né? Tem algum, da recepção até a agenda, até a finalização, pré-venda, pós-venda, tu tem alguma coisa nesse sentido que tu faça dentro da tua empresa? É um roteiro que a gente tem, né? Que o cliente não, o nosso colaborador já sabe como tem que fazer. E é automático. Eu não sei te dizer como, sabe? Porque eu fiz sempre dessa forma. E aí foi seguindo, foi-se uma linha. A gente faz as nossas reuniões, conversa. Eu escuto, eu gosto de ouvir o meu colaborador para poder entender. Porque tem momentos que eu não estou ali, não consigo estar em todos os momentos, né? Então, a gente conversa, se escuta para ver o que pode ser melhorado e o que tem que ser mantido. Né? Que isso é muito importante para saber o que o cliente está gostando, o que tem que ser feito de diferente, né? Sim. Eles se espelham bastante em ti, né? Para poder fazer as coisas, né? A importância do exemplo do gestor. Sim. Né? Para a equipe. E, Lid, para a gente finalizar este segundo bloco, eu queria que tu falasse um pouquinho para quem está começando agora
com pouco recurso, tá? De repente tenha lá a garagem da casa dos pais para começar. Qual o erro mais comum, assim, para evitar, tá? Na hora de formar o preço, na hora de comunicar o serviço, na hora de organizar a agenda, assim, que cuidado tu diria que essa pessoa que está começando deveria ter? O primeiro, ela precisa fazer o trabalho melhor que ela puder. Uhum. O trabalho, ela tem que entregar o melhor, tá? A gente trabalhando, mais uma vez volto a falar, trabalhando com pessoas, você presta um serviço à pessoa, faz o teu melhor, tá? Que o cliente vai vir. Volta, indiferente, hoje a gente tem as redes sociais, que é muito bom, que é maravilhoso, que traz o cliente para você conhecer o teu trabalho. Mas você fazer ali, cara a cara com o cliente, é o que vai fazer toda a diferença. Sim. É esse aí, é você fazer o teu melhor. E aí as coisas vão acontecendo. Mas você tem que gostar do que você está fazendo, né? Sim. Não pode pensar só no lado financeiro. Você primeiro tem que gostar. É o propósito, tem que vir antes, né? Exatamente. Já dizia Cortella, faz o melhor na condição que tu tem, até que tu tenha condição de fazer melhor. Isso. Né? Agora são 13h42, a gente vai para um breve intervalo. Lembrando que este programa tem apoio de Corsã e Grings Café Corporativo. E na volta a gente vai falar mais um pouco com a Lid sobre futuro, propósito e legado. Fica com a gente que a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Grings Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grings Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GringsCafé. Maternar, né? Cuidar de filho, cuidar de si, cuidar de salão e ainda se manter, cuidar da equipe. E ainda se manter criativa e consistente. Isso que é porque assim, ó, começar um negócio, não que seja fácil, né? Não é fácil. Começar, mas ainda eu acho que é a parte mais fácil do que o persistir no negócio. E mais do que persistir, é se manter consistente no negócio que se faz, sabe? Que se propõe, né? E é uma característica do teu negócio, né? Como que tu faz para se atualizar e ainda fazer todo o resto que a gente sabe que tu faz aí hoje, né? Sim. Mais uma vez eu volto a falar que a importância de uma rede de apoio. Tá? Então, eu hoje não conseguiria mais sozinha, não tem condições, né? Mas a rede de apoio é fundamental, né? Então, assim, ó, e essa rede de apoio tem o mesmo pensamento que você. Sim, eu ia dizer isso agora, né? Exatamente, ela precisa ter o mesmo pensamento que você, querer as mesmas coisas, os mesmos objetivos, aí a coisa vai, né? Não é fácil, tem dias que é cansativo, sabe? Porque é bem como você falaste, é a empresa, é as crianças, é a casa, é tudo, é marido, enfim, você tem uma vida corrida, né? Então isso é bem cansativo. Mas a rede de apoio faz toda a diferença, é você acordar todo dia e gostar daquilo que você faz. Eu sei que é repetitivo, mas é importante, mas é fundamental. Mas é o básico que funciona, né? Exatamente, você precisa gostar daquilo que você faz, você precisa ter um objetivo maior, você precisa querer crescer, né? Então você tem que sonhar. Tem que sonhar. Então, teve períodos assim, ó, pós-pandemia, ali, meio pandemia, que foi muito difícil. A gente não sabia o que ia acontecer depois, né? Mas você precisa sonhar. Eu lembro, voltando a falar lá dos meus 18 anos, né? O que eu diria pra Lid? Que não deixasse de sonhar. Porque as coisas só se realizam quando a gente sonha. Então, isso é muito importante. E demora. Né? Não é de hoje. Demora. Acho que o que mais dá um aperto no coração, assim, quando tu começa a empreender, é porque, de fato, tu já tá sonhando, né? Tu começa e tu já quer sonhar, e a gente não deve parar de sonhar. Mas demora, né? E a gente quer, às vezes, pra amanhã. Pra outro, pra amanhã. Mas, assim, ó, independente da tua rede de apoio, que tem coisas que dependem de ti. Como, por exemplo, se manter atualizada,
É uma coisa que tu tem que ir lá e botar a cabecinha pra funcionar, né? Sim. Como que tu tem te organizado nesse sentido? Tu tem viajado, tem buscado coisas fora, tem feito mais online? Mais online. Nesse Uhum. momento, mais online. Todos os cursos, treinamentos, enfim, tudo online. Sim. Nesse momento não teve como, sabe? E isso ajudou, facilitou, né? Uma das coisas boas que veio da pós-pandemia, tanto pra gente empreendedora, assim, muito, é o online, né? Que facilita o deslocamento. Você pode fazer a qualquer horário, então vai do nosso interesse, organização do teu tempo, de você querer, né? Então eu tenho feito mais online. Lid, e assim, é para cada coisa que tu vai fazendo, que tu vai oferecendo a mais para os clientes, para as clientes dentro do teu salão, de que forma que tu toma essa decisão de que, eu vou investir aqui, eu vou botar a cera, não sei, cera tal, ou eu vou, né, contratar o cabeleireiro tal, enfim. Como que tu entende ou que tu tem que fazer aquilo e é naquela hora que tu tem que fazer? Tipo, tem alguma pesquisa de mercado que tu faz? Ou tu vê que é tendência mundial e daí tu coloca no teu salão? Como que tu analisa para tomar a decisão de implementar no teu negócio? Geralmente é ver a necessidade do cliente. O que ele precisa ali. Porque a gente tem uma clientela grande que passa, então, é conversando com o cliente e ver a necessidade dele. É dessa forma que eu tento buscar outros serviços, aquilo que o cliente está necessitando. Então, é direcionado com ele. Para resolver a dor mesmo ali, né? Isso aí. Ou seja, o modismo, ele não funciona normalmente, né? Não, exatamente. Porque daqui a pouco eu vou estar, né, seguindo o hype do mercado. E o hype não funciona. Exato, é uma linha que eu nunca segui, sabe? Eu sempre tento ver realmente aquilo que o cliente busca ali, principalmente aquele que está conosco. A tendência em si, o modismo nunca foi o nosso forte. Sempre foi por uma linha mais tradicional e realmente, que nem você falou, a dor do cliente, o que ele busca. Sim. E do básico bem feito, né? Exato, em cima disso, a gente trabalha em cima disso. Para quem quer trabalhar com o ramo de beleza, assim, tem alguma dica específica, assim, que além de talento, claro, né? Que tem que ter, gostar de gente, enfim, mas alguma coisa bem mais técnica que tu possa dizer, precisa ter isso, isso e isso. Conhecimento, Dani. Buscar o conhecimento. Isso é libertador. É isso que precisa pra gente, pra você. Vai facilitar muito. E hoje o conhecimento tá fácil, né? Então tem para todos. E até porque tem cada coisa que a gente vê aí, né? Porque tem profissional de todos os tipos, né, Lidy? E tem gente que faz, de fato, pela grana, né? Exatamente. E aí é que tá o erro, né? Primeiro você domina aquilo que você quer vender. Porque é uma venda, né? Sim. Então, antes de você sair fazendo, domina aquilo, conheça. Porque pode dar um problema e você precisa saber resolver. Né? Então, se você tem o conhecimento, você tem tudo. É isso aí, informação. É você correr atrás disso para saber o que tu vai oferecer pro teu cliente. Sabes que é outra coisa que a gente ouve toda segunda-feira e eu tenho que reforçar isso, porque assim, independente do nicho do empreendedor que senta aqui na segunda-feira, eu ouço sempre isso. Estuda e entende de pessoas. Indiferente da tua área. Estuda e entenda de pessoas. E me conta, já fez muita coisa, já inovou bastante, mas tem alguma coisa de diferente que a gente possa esperar aí? Não precisa ser agora dentro desse ano, mas nos próximos 5 anos, talvez, tem algum plano de futuro do Lidy Mendonça's Beauty que a gente possa ficar na expectativa de que vai acontecer, enfim? Tem sim, a gente precisa, tem que sonhar, não pode se acomodar, né? Precisa sim, estamos um pouco adormecidos, mas a gente conseguiu se reorganizar e tem projetos guardados há um tempo, né? Como eu te falei antes, então são coisas que a gente está se organizando sim para ter coisas boas por aí, sim, com certeza. E em quanto tempo tu acha que isso vai acontecer? Olha, eu gostaria que no máximo em 2 anos. Daqui 2 anos teremos novidades já. Máximo. Ótimo. Lidy, e assim, para quem não sabe ainda, que eu duvido muito, mas quem não sabe onde encontra teu trabalho e de que forma que te encontra, né? Para quem quiser conhecer mais. O que tu diria para essa pessoa que está nos ouvindo agora para ir lá conhecer o salão, enfim? Que será muito bem-vinda, né? Será um prazer atender. Mesmo eu não estando lá, eu sei que a minha equipe vai fazer o melhor e vai fazer como se eu estivesse. Mas se eu estiver, melhor ainda, porque eu adoro estar lá, adoro receber nossos clientes, e será muito bem-vinda, tá? Sim. E aí, assim, a empreendedora de 26 anos atrás... com certeza, né? É muito diferente
da empreendedora de hoje, né? Dessa Lidiane que está aqui na nossa frente hoje. O que era empreender para ti há 26 anos atrás, quando tu começou? E o que é empreender para ti hoje, agora, à frente de um salão grande, gestora de equipe, tomadora de decisões, que planeja? Desafio. É um desafio diário. Não tem já como... era antes, isso continua a mesma coisa, Lid? Continua, é um desafio diário. Sim, com certeza. Tem bastante coisa para aprender. E se tu tivesse que falar para quem tá ouvindo hoje e tá começando, tá dizendo assim, ó, não é para mim. Vou começar isso aqui, mas já não deu certo. Ó, para quem tá ouvindo aí, tem alguém que decidiu furar alguma coisa aqui no prédio agora, então vocês... né, desconsiderem essa pessoa que está aqui fazendo barulho, atrapalhando nossa mas assim, além de sonhar, acreditar no sonho, acreditar no seu potencial, acreditar no trabalho, que a gente sabe que são questões mais da pessoa mesmo, né? Mas na prática, o que tu diria para essa pessoa assim, tem que estudar, ok, mas minha filha, faça isso aqui, ó. Agora não desiste, vai por esse caminho. Qual o caminho que tu diria para essa pessoa que tá não desistir hoje? Não desistir? Arregaçar as mangas e trabalhar. Ela tem que fazer, tem que começar. Porque senão ela vai fazer várias coisas, vai ter vários sonhos e não começar nenhum, não vai dar certo. Sim. Ela precisa fazer. Pôr a mão na massa. Não, assim, ó, agora a gente tá com um perfurador aqui, pessoal. Literalmente colocou a mão na massa. Bom, Lid, pra gente ir já indo pro final da nossa entrevista, tu tem alguma mensagem que tu queira finalizar, que tu queira dizer, enfim, né, desses 26 anos de trajetória, olhando para trás, assim, o que tu gostaria de falar, olhando para tudo que tu já construiu, assim, tanta coisa legal, tanto cliente? Em primeiro lugar, eu agradecer imensamente a Deus por Ele permitir, né? E eu espero que venham mais 26 anos. Primeiramente, realmente, agradecer a Deus, as pessoas, aos nossos clientes, porque sem o cliente, a Lid não existiria, né? Então, a cada cliente que entra lá, que é nosso cliente, é um orgulho, assim, um exemplo, você é a Rebeca. A Rebeca era um bebê, hoje é uma moça, né? Então, 19 anos. Exato, então, aos nossos clientes que nos acompanham esses anos todos, né? Então, a minha família, mais uma vez, e agradecimento, somente agradecer, Dani. Sim. Sabe? É o que eu tenho para falar. Tu tem noção do quanta gente que tu marcou na vida? Agora tu falou da Rebeca, né? Eu lembro que primeiro salão que a Rebeca frequentou, então assim, fez toda a parte dessa coisa da menina, né? Da adolescente. Sim. Ali, eu vou tirar minha sobrancelha, que pra ela era uma coisa tão particular, né? Que ela tinha sobrancelha grossa e tal. E então foi tão especial, o quanto que marca, né? O quanto que isso, principalmente das mulheres, né? Exato. E aí, assim, uma curiosidade minha agora, bastante cliente homem? Sim, mas o nosso público ainda é pequeno. É pequeno. É um dos focos que eu gostaria de aumentar, é a clientela masculina. Porque dá muita diferença. Nós temos aliadas, as esposas, as namoradas, elas vêm e aí elas trazem eles. Mas eles ainda são resistentes. O que eles fazem? Sobrancelha. Sobrancelha. Mas é diferente da feminina, né? Mas eles ainda têm um certo receio. Sim. Meu bem, a gente vai partindo para o final agora. O perfurador aqui vai antecipar o nosso final hoje. Mas, enfim, agora são 13h56. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, tá? Compartilhar essa tua jornada. E que não é só uma jornada profissional, é pessoal, né? Porque a tua marca é tu, né, Lid? O quanto que tu representa tudo que tu fez, né? A tua história, teu método e principalmente teu coração e a tua paixão que tu colocou no teu negócio. Então, assim, parabéns. Obrigada por estar aqui conosco hoje. E hoje fica o recado para todos os ouvintes que empreender é construir no detalhe todo dia. A você que nos ouviu, muito obrigada pela boa companhia. E quem sabe a gente se encontra por aí. Obrigada também a Corsã e Grins Café Corporativo, que garantem o nosso encontro diário. E se tu quiser continuar esse papo comigo, me segue lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã a gente tem mais cafezinho missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.